Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas da casa. Sou favorável à extinção da DERSA. Óbvio que vamos debater exaustivamente a questão, mas subo à tribuna hoje para comentar dois assuntos muito importantes, né, que aconteceram hoje. Um deles foi a situação no Rio de Janeiro, em que um coletivo, né, foi invadido por um cidadão e pessoas foram mantidas reféns por um bom período, né? Pessoas que estavam ali buscando chegar aos seus trabalhos, às suas escolas, né, com seus familiares, e um rapaz, né, sequestrou essas pessoas ou as manteve em cárcere dentro do coletivo e, ameaçando essas pessoas por longas horas, as equipes da área de segurança foram acionadas, fizeram toda a negociação e, depois de uma longa negociação, os policiais aproveitaram um momento em que o cidadão se distanciou um pouco dos reféns e alvejaram esse cidadão. O disparo alcançou um membro, mas pegou bem numa área ali que gerou uma lesão, e esse cidadão chegou a ser socorrido, mas veio a falecer. Por que eu decidi falar nesse assunto? Porque tão logo este fato foi noticiado, os jornalistas, os vários blogs, muitos grupos começaram a fazer ilações de que a pessoa teria sido executada, de que o tiro teria sido excessivo, de que seria possível tomar providências sem chegar naquele extremo. E eu penso que é importante fazer um resgate, né? Que resgate é esse? Direitos fundamentais são de todos os seres humanos. Pessoas acusadas, pessoas investigadas, pessoas condenadas, pessoas presas, né? Não discordo disso, jamais. Mas também, né, pessoas vítimas, pessoas que trabalham na área de repressão. Não é possível que nós sigamos entendendo os direitos fundamentais de maneira tão sectária. Porque hoje se declaram representantes dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos grupos que só conseguem vislumbrar os direitos fundamentais de uma determinada categoria, vamos dizer assim. Eu não estou desmerecendo o valor da vida de ninguém, mas houve ali uma situação de lesão explícita, real, né, iminente, atual, a vida e a integridade física de dezenas de pessoas. Pessoas que não se colocaram numa situação de risco, elas estavam apenas dentro de um ônibus tentando chegar aos seus destinos. E um cidadão interrompeu essas pessoas e ameaçou-as de morte. As forças de segurança foram acionadas e a legislação exige que estes profissionais atuem. O Código Penal, a Constituição Federal, a legislação do nosso país permite e até obriga que haja uma atuação. O Código Penal, no artigo 23, prevê as excludentes de anjuridicidade, que também são conhecidas como excludentes de ilicitude. Encontramos lá a legítima defesa própria, a legítima defesa de terceiros, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. O policial ou o grupo de policiais que agiu em defesa daqueles cidadãos estava coberto por pelo menos duas excludentes: a legítima defesa de terceiros e o cumprimento do dever legal. Então, não tem sentido, sob o ponto de vista do que é justo e sob o ponto de vista do direito, pretender fazer ilações a respeito desses policiais. A
a operação foi um sucesso. Por quê? Porque uma pessoa terminou morta? Não, porque os inocentes foram salvos. E naquelas circunstâncias, o tiro se fazia necessário e se fazia proporcional. Porque quando a caracterização da legítima defesa, nós verificamos a atualidade da ameaça, né? A iminência da ameaça, a necessidade dos meios que foram utilizados, a proporcionalidade. Acreditem os senhores que houve matérias em que se disse assim, foram disparados 6 projéteis, houve 6 tiros. Qualquer autor que analise a legítima defesa sabe que na situação de perigo é muito difícil você querer limitar o número de disparos, o número de facadas, porque o intuito de quem age é afastar o perigo. Eu quero deixar muito claro que nós não podemos confundir as situações. Essas pessoas que se auto-intitulam como defensoras dos direitos humanos, desmerecendo as demais, que também defendem os direitos fundamentais, generalizam as suas manifestações. Quando um cidadão está preso, algemado, contido, se ele recebe um tiro de uma autoridade, nós estamos diante de um crime, é uma execução. Se ele sofre uma tortura, nós estamos diante de um crime. Mas quando esse cidadão está na plenitude da prática do crime contra inocentes, o agente do Estado tem o dever de agir, ainda que de maneira contundente. Aí eu ouvi a seguinte afirmação: por que não deu um tiro na mão? Por que não deu um tiro para assustar? Para uma pessoa, com relação a uma pessoa que está armada, o tiro tem que ser dado para matar. Ai, que coisa horrível. É real isso. Dar um tiro de susto numa pessoa armada é pedir para morrer. E naquela situação, mais. Porque o policial que atirou não estava se pondo em risco, ele estava pondo em risco as vítimas. Numa situação como aquela, eu estou falando tecnicamente. Não era possível atirar para assustar. Não estou com isso desmerecendo o sofrimento da família do rapaz. Houve até um depoimento da mãe, né, entristecida por não acreditar que o filho tenha feito o que fez. E, obviamente, a mãe sofre a perda do filho em qualquer circunstância. Não estou desmerecendo esse sofrimento. Porém, é impossível deixar de falar, à luz do direito, que aqueles policiais agiram numa situação de absoluta excludente de licitude e antijuridicidade. Me parece um constrangimento ilegal, inclusive submetê-los à investigação, como eu li que acontecerá. Né? Porque essa mentalidade de que os direitos fundamentais não são para todos, ela chegou num nível que hoje as notícias vão instaurar inquérito para apurar o comportamento de policiais que em quaisquer outros países, qualquer outro país, seriam colocados como heróis. Então é necessário fazer, né, esse registro. Nós não podemos admitir essa inversão de valores. E eu me considero e sou uma defensora dos direitos fundamentais, porém de todos. De todos, e não apenas de alguns. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Mas queria também aproveitar parte do meu tempo para falar de um projeto de lei que deve ser apreciado na Comissão de Direitos Humanos amanhã, na Câmara Federal, que é um projeto de lei do deputado Orlando Silva, que trata do Estatuto da Família do século XXI. E quero deixar muito claro que as minhas objeções a esse projeto não têm nenhuma raiz religiosa, não tem nenhuma raiz moralista, não é nenhum problema com o reconhecimento de um casal
homossexual, situação que hoje na nossa legislação já está praticamente pacificada. O Brasil é um dos poucos países que reconhece essa união de maneira formal, que reconhece os direitos dos casais homossexuais. É um dos poucos países em que os casais homossexuais podem adotar, podem fazer procedimentos de inseminação artificial. Então, o questionamento não é esse. O questionamento é outro, porque colocam palavras nas nossas bocas para nos chamarem de preconceituosos, de homofóbicos e de transfóbicos. Mas não é disso que se trata. Trata-se de um projeto de lei cuja redação, se não foi esse o intuito do legislador, ele que esclareça. Mas a redação normaliza, legaliza o casamento entre parentes, a união entre parentes, ou seja, o incesto. O projeto fala que família é toda forma de união, independentemente de laços consanguíneos. Uma amplitude tal abre margem não só para o incesto, mas também para legalizar situações de pedofilia e abuso sexual intrafamiliar. Nós levantamos esses pontos com fulcro na redação do projeto, e o deputado ontem se manifestou em redes sociais dizendo que os críticos do seu projeto eram divulgadores de fake news. Veja, qual é o papel de um parlamentar quando um cidadão, não importa se é parlamentar ou não, tem uma percepção da redação da sua lei? É chegar em público e esclarecer. Olha, não foi isso que eu quis dizer, esse termo aqui significa tal coisa, ou ter a humildade de reconhecer que a redação está ruim, propor um substitutivo. Quantas vezes nós aqui não fazemos ajustes por meio dos substitutivos, quando um colega mostra que uma palavra pode ser interpretada de maneira diversa? Mas não. O deputado saiu ao ataque, disse que estávamos todos espalhando fake news e que o projeto dele era apenas um projeto que favorecia e enaltecia o amor. Porque a união familiar, ela está pautada no amor. Eu também acredito nisso, mas eu não acredito que casamento ou união, que é sinônimo de casamento na legislação, como bem mostrou a colega Damares hoje à tarde, possa ser estabelecida independentemente de laços consanguíneos. Então, a única coisa que o cidadão pode exigir de um parlamentar é que ele tenha honestidade com relação aos seus propósitos. Muitas vezes, todo mundo aqui sabe que eu sou contra a legalização do aborto. Eu peguei projetos que a ementa dizia uma coisa e o texto dizia outra. Pela ementa, não se falava em aborto. Quando se ia ler o texto, era uma maneira de legalização. Aí eu mandava carta, muito antes de eu ser deputado. Então, assim, a gente não pode exigir que um parlamentar pense diferente do que ele pensa. Ele tem o direito de sustentar suas posições. Mas nós temos o direito de exigir que um parlamentar fale claramente o que ele pretende. Se não era desejo do deputado legalizar o incesto, ele precisa mudar esse texto, retirar esse projeto. Agora, se era o desejo dele e ele foi descoberto porque tentou encobrir esse tal desejo, ele tem que ter a hombridade de assumir e vir para o debate. E nós conversamos aqui, quem iniciou esse movimento, já ontem à noite, foi o deputado Altair. Nós conversamos aqui, e se esse projeto passar amanhã, nós vamos fazer uma comitiva da Assembleia Legislativa de São Paulo, nós vamos a Brasília cobrar os nossos direitos, não só como parlamentares representantes de São Paulo, mas como cidadãos. Eu pus hoje cedo nas redes sociais algumas pequenas perguntas para o deputado. O que o senhor quis dizer com toda forma de união? O que o senhor quis dizer com independentemente de laço de consanguinidade? Pergunto, ele respondeu? Ele fica escrevendo que escreveu um texto explicando. O que ele explica? Que ele está sendo vítima de fake news. Virou moda nesse país. Quem não tem como explicar, dizer que é vítima de fake news.
E quem é que define o que é fake news? Então, nós pedimos aos deputados federais, estou terminando, Excelência, membros da Comissão de Direitos Fundamentais da Câmara Federal, que barrem isso. Porque se não barrarem, nós vamos fazer uma comitiva aqui de São Paulo e vamos para lá, e nós vamos organizar os colegas de outras assembleias também. Porque não tem cabimento, né, querer usar de subterfúgio para legalizar uma situação que vai prejudicar a sociedade. E não adianta querer taxar a gente de homofóbico, transfóbico, porque não é disso que se trata. Trata-se de algo que desagrada, inclusive, aos grupos de homossexuais e transexuais. Porque os homossexuais e transexuais não querem esse tipo de situação também. Obrigada, senhor presidente.